Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, autoestima. E nessa temporada, trazendo convidadas, mulheres especiais que trabalham com saúde e dedicam o seu servir a cuidar de outras pessoas e a auxiliar outras pessoas nos seus autocuidados. Hoje, tem uma querida amiga aqui que ela foi até a China para estudar. Imagina só. Terapeuta integrativa, mãe, amiga, filha. Rafaela Tabalipa. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui partilhando o seu saber e um pouco da sua história aí para inspirar tantas pessoas que podem nos ouvir aqui. Eu que agradeço. Nossa, é uma honra estar aqui, Gabi. Gratidão. Se apresente. Vai começar assim? Diga quem você é. Uau! Quem você está? Quem você está, talvez é. Gente, na verdade, eu sou, nesse momento, uma reconstrução de uma desconstrução. Né? Acho bem passando por... nessa caminhada aí de terapias integrativas, a gente se convida, né, também. Não tem como não passar por processos. Então, hoje eu identifico assim que está havendo um processo de desconstrução para, de fato, aparecer ou ser quem a Rafa, de fato, é. Uhum. Então, hoje a Rafa Tabalipa, né, pela ordem, mulher, filha da dona Ione, seu Tabalipa. Tenho 2 irmãos, casada com o Tiago, mãe do Joaquim e terapeuta integrativa. Exclusivamente agora há 4 anos, né? Depois de 2 transições de carreira aí. Mas nesse momento, com muita certeza de estar no meu verdadeiro servir. Assim, eu creio que só de sentir isso já é uma grande vitória na vida. Assim, né? Como a gente atende muitas pessoas no consultório, enfim, as pessoas perdidas delas mesmas. Então, só de eu saber hoje que eu me achei, né, e os desafios continuam, e o meu verdadeiro servir hoje é contribuir com o processo das pessoas de se reconectarem com elas mesmas, com a sua espiritualidade. Eu recebi essa informação há pouco tempo. E através das agulhas, do shiatsu, da aurícula, da ventosa, que parece tudo meio físico, só ali externo, trazer a pessoa para as profundezas, assim, sabe, dela mesma, assim, com tudo que vem. Pergunta aí, Gabi. Assim. Senão eu vou ficar falando aqui. Não, eu tô deixando você se apresentar. Que mais? Pode perguntar. Vou dar continuidade aqui. Eu gosto muito de saber da história das pessoas. Você é manezinha, igual a mim, né? Não. Você não é manezinha? Não. Eu achei que você era manezinha. Não, Mas esse sotaque é super local. Tô desde os 3 anos aqui. Então... Me conta um pouquinho disso. Quem veio de onde você nasceu, por que o sobrenome Tabalipa, né? Uau. Que é um sobrenome de povos originários. Me conta um pouquinho dessa história. Adoro saber a ancestralidade. Eu sou paranaense, de Rio Negro, mas só por um erro que meus pais moravam em Mafra, que é Santa Catarina. Errou. Não, é que, na verdade, Mafra é a cidade... O rio que divide Santa Catarina e Paraná é o Rio Negro. Uhum. E Mafra tá bem no topo e Rio Negro bem embaixo. Então, são 2 cidades que funcionam juntas. E como não tinha maternidade em Mafra, eu nasci no Paraná, em Rio Negro. Mas só por isso, porque meus pais moravam em Mafra. E na verdade, o Tabalipa, né? Tupi-Guarani. Sempre que as pessoas dizem, que origem que é o teu sobrenome e tal, ninguém acerta. Raras pessoas acertam. E é interessante que eu tive algumas histórias aí com essa questão do sobrenome. Tem uma galera, às vezes, que enxerga coisas lá no meu consultório. E aí diz que... Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas tem uma ancestralidade bem forte aí, né? Raiz, mas sabe de onde vem? Quem tem? Esse é o sobrenome do seu pai? Meu pai
meu avô, e é Tabalipa. Minha avó é árabe. Então, eu venho da Síria. Meus bisavós vieram de lá. Uma história linda, que daí é um livro. E o meu avô é Tupi-Guarani. A minha mãe é Rosa, é portuguesa. Então tem essa misturada aí, né? Sim. Árabe com índio. E por que eles vieram para Florianópolis? Eram de Mafra, acabaram parando aqui? O meu pai trabalhava, na época, acho que foi Camargo Correia. E aí foi para lá para trabalhar. E aí depois veio para cá. Mas foi para Criciúma. Depois de Mafra foi para Criciúma. E depois é que veio para Floripa. Mas em função do trabalho do meu pai, assim, né? E a minha mãe sempre acabou acompanhando, assim. E aí, com os 2 filhos, depois veio meu irmão um temporão, depois de 14 anos. E aí acabaram se estabelecendo aqui? Em Floripa. Nos mudamos bastante, acho que umas 10, 12 mudanças em Florianópolis, continente ali, estreito. Mas sempre aqui. Me diz uma coisa, quais os sonhos da menina Rafaela? Uau. O que ela sonhava ser quando crescer? Eu Meninas, consigo te ouvir. Eu vou pedir só uma pausa. Tá. Ele perguntou, Gabi, tu consegue me ouvir? Acho que tu não tá ouvindo Não. ele. Eu consigo te ouvir. Tu conseguia me ouvir? Eu não. E aí eu 2 vezes. Ele assim, Gabi, tu consegue me ouvir? Aí eu te ouvia e tu não. Não. Como eu tenho foco aqui, ele deu uma saidinha. Deixa eu deixar certinho também. Mas até ali deu tudo certo. É só ali. Só a partir dali. Tá. Deu uma... Foi porque eu botei a mão na frente? Não, agora eu vou deixar ele assim, agora não tem. Tá. Não tem aquele, deu... Vamos anotar a minutagem, Ariel, para a gente lembrar. Aqui tá pronto. Quando quiserem voltar. Tá, eu vou voltar dessa última pergunta que eu estava fazendo, pode ser? Tá ok. Tá bom. Me diz uma coisa, quais os sonhos da menina Rafaela? O que ela queria ser quando crescer? Olha. A Rafa, ela queria ser feliz. Ai, que amor! Mas... eu sempre... Eu nunca tive uma coisa assim, ó... eu quero ser... Eu quis ser várias coisas, mas não tinha assim... eu quero ser médico, eu quero ser... uma profissão específica, assim, né? E os meus pais sempre me deixaram muito livre que eu pudesse escolher o que eu queria, né? O que eu quisesse. Mas eu sempre cresci, assim... Acho que eu tive espírito de liderança desde menina. Então... Eu me enxergava como líder, me enxergava em empresa, me enxergava com pessoas, né? Sim. Eu sou apaixonada por pessoas, então cheguei a pensar em direito, daí eu fui conversar com um marido de uma prima minha que era promotor, daí conversei, desisti. Aquela coisa, tem que começar para ver para aquilo que tu não quer. E é muito interessante que eu sempre que, em termos de vestibular, né? Quando a gente começa a crescer e tal, já maiorzinha, era administração. Mas não era uma coisa assim, meu sonho é ser administradora, meu sonho... assim, se eu disser que eu sabia, não, era isso que eu queria quando era... Não tinha, assim, eu acho que eu, às vezes nem pensava nisso. Sim. Na sinceridade, assim, o que eu quero ser quando crescer. Bailarina, eu acho que... Não bailarina, porque eu gostava de dançar. Sim. Então... Mas não tinha uma coisa assim, né? E eu brinco que sempre a opção era administração, mas a educação física me escolheu, assim, foi um... Eu gosto dessa história do ser feliz porque a gente, quando é criança, é muito perguntada, né? Principalmente a gente da nossa geração, assim. Eu acho que hoje em dia talvez se pergunte um pouco menos para as crianças, mas a gente era muito mais perguntada. E eu só respondi que eu queria ser feliz. E as pessoas me contra-respondiam dizendo, mas ser feliz não é profissão. E eu guardei isso no meu coração, assim. E eu te confesso que até hoje,
A felicidade, aí obviamente não no lugar poliânico, mas na sua amplitude, a felicidade é uma régua guia para as minhas decisões, para as minhas escolhas, para os meus momentos. Eu sempre pergunto, eu estou feliz? Eu estou bem? Senão eu preciso fazer movimento, né? E então eu catei isso da minha criança, e super inteligente, as nossas crianças são super inteligentes, né? E trazem muitos presentes para a gente. E a gente, às vezes, esquece delas. Às vezes, a gente está lá no quarto escuro, escondida, a gente esquece dela e ela tem uma resposta. Eu cato isso da minha criança e guardo comigo, assim, como se fosse um pingente, assim. Ela está sempre aqui dizendo, você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? Eu gosto muito dessa história, assim. Encontrei outra pessoa uma outra criança que queria ser feliz antes de ter uma profissão. Uma das coisas que eu tinha, assim, o que eu fizer, eu preciso gostar daquilo que eu tô fazendo. Porque daí a gente também já escutava algumas pessoas assim, mas nem sempre você vai fazer alguma coisa que você gosta, mas você vai fazer bem, vai ganhar dinheiro e tal. Pra mim, não isso encaixava. não encaixava, Sim. não fazia muito Sim. sentido. Eu pensava assim, cara, eu vou encontrar alguma coisa que eu goste muito de fazer, vou experimentar e aquilo vai me dar dinheiro porque vai ser consequência. Faz parte de trabalhar. Mas eu nunca botei isso à frente, assim, né? E onde surgiu a educação física? Eu só ia fazer administração e eu cometi um grande erro no ano de vestibular, que foi parar tudo que eu fazia só para estudar, que era uma cultura da época. Sim, total. E eu, no segundo ano, um ano antes, eu fazia mini empresa, voleibol, grupo de jovens, dança de salão, inglês. E a Rafa ia super bem no colégio, super CDF, não sei o quê, e dava conta de tudo. Mas uma agenda... Sim, mas assim, aquilo era leve pra mim, não era uma coisa porque tudo eu gostava. Sim. Aí o que acontece? Terceiro ano, para tudo e estuda. Isso. Inclusive o grupo de jovens, que era uma coisa que eu achava... Parei tudo. E foi meu grande erro, por quê? Porque eu tirei todos os prazeres da minha vida. E aí eu não tinha balanço, eu não tinha o equilíbrio. Eu só estudava. Aí eu comecei a ir mal, tirar nota baixa, autoestima lá embaixo, autoconfiança lá embaixo. E eu achava aquela confiança... E tinha depositava uma expectativa muito grande em cima de mim, porque como eu era muito boa aluna, achavam que eu ia ser uma das primeiras. E aí aquilo tudo caiu por terra e eu falei, nossa, aí assim, era o curso de administração e eu só vou fazer federal. Eu não sei, mas eu acho que o Papai do Céu sabia o que estava fazendo, porque eu não tinha clareza de que a ESAG era administração. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, juro pra ti, eu não consigo. E aí eu falei, não, eu vou fazer federal, porque na minha cabeça também assim, eu só poderia fazer uma pública, que em Floripa tinha essa cultura de que só as melhores eram as públicas. Então, assim, eu só vou fazer federal, porque era 5, 6 por vaga. E não passou pela minha cabeça fazer ESAG, me preparar para ESAG, eu não lembro. Porque, assim, não passou, eu acho que porque era mais concorrido. Não, eu não tinha noção, eu não sei te dizer, Gabi. Assim, eu queria administração, mas a ESAG não era uma opção. Que engraçado. Era porque ela tão sempre foi estranho. a primeira opção de quem ia fazer administração. Eu não sei, assim, era uma coisa que parece que assim, tiraram da minha frente, que não era para ser mesmo, né? Aí o que acontece? Aí, como eu estava tão insegura, eu falei, só vou fazer federal. Daí meu pai chegou assim, minha filha, mas você não vai fazer nenhuma outra faculdade, nenhuma outra particular. Não, porque não me permitia não passar na pública. E aí chegou ele assim um dia com a inscrição. Falou assim, minha filha, prorrogaram a inscrição da UDESC até tal dia. Aí aquilo lá ficou na minha mesa 2 semanas. Só para meu pai parar de me encher o saco. Eu vou ver qual é o curso que tem aqui. Não, porque tipo assim, ESAG não era nem opção, porque eu não tinha me preparado com as práticas administrativas para... Não. Fisioterapia era mais concorrido, 40 por 1. Eu falei, não esse aqui. Aí comecei a olhar lá o que eu gostava, o que eu me identificava. E no ano anterior, como eu fazia dança de salão, muita gente fazia educação física. Sim. Mas, sabe, de tudo isso aqui, o que eu gosto, o que eu me identifico, é a educação física. Eu vou fazer educação física, só que eu não sabia que era o terceiro curso, que era 18 para 1. Ainda bem. Aí eu fui... Porque o Cefid é super concorrido também. Isso. Aí o que acontece? Daí eu fui para a prova. Então, assim, eu fui pro meu pai parar de me encher o saco. E aí eu fui para a prova muito tranquila. Eu me preparei uma semana antes, no colégio tinha umas aulas específicas. Li um livrinho pequenininho assim, chamado que é Educação Física. E fui com o coração aberto, leve, sem... Porque era prova específica, né? Era específica. Eu fiz o DESC também, prova específica. E aí o que acontece? O resultado da prova da UDESC saiu 2 dias antes do início da prova da Federal. Eles geralmente deixavam para deixar... Mas aí o que acontece? Deu o resultado antes. Então eu passei. Nossa, aquela coisa, né? Não importa o que tu passou, mas tu passou. Foi aquela alegria. E a minha mãe... Olha só que interessante. Minha mãe é formada em Educação Física. Só que a minha mãe parou de trabalhar
quando meu irmão mais velho nasceu. Depois, hoje eu entendi algumas questões aí, né, do sistema e tal. Sim. Mas... E aí eu fui fazer a prova da Federal. E assim, ó, era muito mais fácil passar na Federal. Naquela época. Porque era menos concorrido, ali 6-1. O outro era 18, enfim. Só que no segundo dia de prova, eu briguei com a minha mãe por uma questão idiota. Que eu não gostava de galinha ensopada. E ela fez galinha ensopada no dia do vestibular. Gente, maravilhoso. Pra mim foi uma ofensa. Pensa. E eu briguei com ela, assim. E aí, eu fui muito mal na redação. Eu tirei 5, 6 na redação. E não passei para administração nesse ano. Mas aí, assim, tava no baoba, era uma pública, vou fazer, Sim. não sei o que, não sei o que. Tá, comecei a fazer educação física. Aí chegou no final do ano... aí fiz 1 ano e meio de educação física, só que ficava aquela coisa, né? E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, acho que eu vou fazer vestibular de novo. Eu disse, eu já sabia que isso ia acontecer, até achei que demorou. Ele assim, eu queria fazer um cursinho de 2 meses. Aí ele assim, se tu não passar, vai me devolver nem que seja R$1 por dia, mas se tu passar, brincando, eu te dou esse valor de presente. E assim, ó, eu fazia faculdade de manhã, eu fazia 6 aulas de cursinho à tarde no Energia e à noite ainda tinha estágio na academia do Catarinense, que depois eu assumi, 3 vezes por semana. Então, assim, era uma loucura. Não conseguia estudar em casa, não escrevi uma redação, eu só lia, porque eu sabia que para escrever tinha que ler. E aí, assim, eu fui muito tranquila, eu já estava dentro de uma, eu só assistia a aula e tal. E eu passei na Federal. Para administração. Para administração. E agora? E aí, aí eu comecei a fazer as 2 juntas, aí fiz 1 ano inteiro as 2 juntas, daí veio o último ano de formatura, tranquei a administração. E aí, depois que eu voltei, finalizei a educação física, voltei para administração, tal, só que já estava trabalhando com a educação física, estava fazendo pós-graduação, tal, estava enlouquecendo. E aí eu descobri que eu tinha feito administração muito mais para agradar os meus pais do que a mim. O que eu fiz? Larguei. A única culpa que eu senti é ter tirado a vaga de alguém, assim. Sim. Mas eu larguei sem peso nenhum. Assim, mas como vai largar? Você quer? E assim, só que hoje eu vejo que a educação física veio... Hoje eu entendo, né? O que eu faço, o que eu trabalho, assim... Foi providencial, porque eu sempre gostei de cuidar. Cuidar das pessoas, cuidar das pessoas era algo que era muito meu. E a educação física me proporcionou isso, né? E você mergulhou, porque você teve academia, você teve empresa, mergulhou na história mesmo, na profissão, né? Eu fiquei 8 anos de personal, trabalhei 8 anos como personal. E aí eu soube que a educação física era uma das áreas da saúde que estavam autorizadas no Brasil a fazer pós-graduação em acupuntura. Eu não sabia disso, legal. Que eram 8 áreas da saúde. E aí, quando eu soube aquilo, me interessou. E também eu pensei assim, cara, eu não me imagino o personal com 70 anos na academia, mas a minha mestre Mikiko está com 70 atendendo acupuntura e shiatsu. E eu já tinha feito curso de shiatsu para complementar o personal. Eu pensei assim, tá aí, ó, vou começar a trabalhar com os 2, daqui a pouco lá na frente, quando eu não tiver mais idade nem jeito para personal. Sim. E aí surgiu a oportunidade de abrir academia dentro do Catarinense, do Colégio Catarinense. E aí eu pensei, vou unir os 2, vou montar meu consultório lá dentro. Sim. E vou gerenciar a academia. Só que eu não tinha noção de onde é que eu estava me enfiando, né? Tinha largado a faculdade de administração e foi administrar uma academia. E aí, assim, era tudo muito grande, né? Então, eram 1.000 metros quadrados, eram 23 CLTs, eram 15 terceirizados, 30 personagens e 1.100 clientes. Para uma pessoa que não tinha experiência com gestão, enfim. Então, eu reformei uma sala para ser meu consultório. Em 7 anos, eu não consegui montar. Eu atendia numa sala da estética, porque era assim, no máximo 3 pessoas por semana. Como é que eu ia montar um consultório, né? Mas aí depois eu entendi que não era para ser lá, né? Mas eu já contei um pouquinho aí da história das transições de carreira. Aí, né? E aí veio vindo as integrativas, né? As práticas. Na verdade, eu estava com a academia. Fiz outra especialização em fitoterapia durante a gestão da academia, porque a minha alma era das terapias. Sim. E aí, para me sentir ainda que eu era. E aí, houve a questão do colégio pedir o espaço, eu tinha que entregar o espaço. E assim, eu não podia entregar a academia inteira e vender. Eu tinha carteira de clientes e equipamentos. Sim.
E aí, o que nós vamos fazer? Daí a gente decidiu em família que a gente não ia mais continuar. Porque não tinha como levar 1.000 metros quadrados. Onde é que eu ia alugar 1.000 metros quadrados no centro de Floripa? Não tinha. E aí, a gente decidiu que a gente ia vender, que a gente ia fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu tive essa decisão. Só que para o negócio acontecer, eu tive que ir junto. Foi um processo de venda-fusão. Depois de 1 ano e meio de negociação e tal. E quando eu fui... eu sinalizei isso, olha, meu desejo é voltar a trabalhar mais fortemente com isso aqui. Só que eu tive que ir junto no processo e tal. Quando eu entendi que ali não ia fluir, eu comecei a botar energia nas terapias integrativas e fluiu. Então, assim, fluiu de um jeito... Foi que era para ser. Voltei a botar energia e aí surgiu a oportunidade de eu ter um espaço, né? Junto com uma outra colega, terapeuta. E hoje nós estamos lá, 4 anos com solar. E foi assim, né? A coisa foi homeopática, assim, sabe? Não foram transições radicais, né? Sim. Mas a veia das terapias integrativas, ela... Né? Eu comecei com shiatsu para complementar o personal, que eu gostava da massagem, mas também já era uma questão de complementar... uma forma estratégica de complementar a renda, porque dezembro, janeiro, fevereiro... caía muito movimento e era uma forma que as pessoas me pagavam e eu fazia shiatsu neles o ano inteiro, então já era... Mas o shiatsu foi a primeira, aí depois foi a acupuntura, e daí junto com a acupuntura veio tudo o resto, né? Veio aurículo, ventosa, enfim, aí teve a história da viagem para China. E tem esse momento, viagem para a China, né? Que eu fiquei super curiosa, assim, para te perguntar. Outra cultura, outra medicina, outro tempo de civilização... O que te desconstruiu, assim, para além do curso que você foi ver? Qual o enfrentamento de cultura, assim? O que rompeu? O que te expandiu? Eu me propus a fazer um processo de enculturação lá, né? De ir de coração aberto e não julgar, de não julgamento. Então, eu estudei um pouco, eu li alguns livros, como é que era de fato lá, para não chegar lá e apontando o dedo como um monte de gente... é porque não sei o quê... Então, assim, é isso. É um outro tempo. As cidades são muito antigas. As árvores têm 400, 500 anos. É uma outra cultura. É tudo muito... Não tem liberdade, né? Como a gente tem aqui. Aqui a gente é muito livre, né? No Brasil, a gente é muito livre. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, é que... Eles têm muito forte a questão da medicina integrativa, né? Da medicina chinesa. Mas eu esperava... Porque o que me encantava na medicina chinesa é essa proposta de integralidade. Né? O ser como um todo. Corpo, mente, espírito, tal. Essa visão integral. E eu esperava chegar lá, nos hospitais, ou na própria China, e sentir uma pegada de espiritualidade maior. Porque isso sempre conversou comigo, né? Eu sempre desenvolvi minha espiritualidade desde muito cedo. E era zero. A gente ia para os hospitais, daí faziam lá... Tipo assim, eu falei assim, cara, a gente está aprendendo muito bem a acupuntura, porque não tem nada muito novo, diferente do que a gente está fazendo. Tinha algumas coisas lá, que eles trabalhavam muito com moxa com gengibre, eles trabalhavam de uma forma diferente e tal. Eles punturavam sem mandril, e assim, a gente perde o medo lá da acupuntura. Mas não tinha, assim, sabe? A forma com que eles trabalham, que eles tratam os pacientes. É muita gente, então, assim... É meio que no fluxo. Eles não dão atenção, aquela coisa... Não, tipo, a fila de pacientes, assim, tipo, tá numa sala, um médico ali, o cara senta aqui, mas já tem 2, 3 na própria sala, que tá dentro da sala, assim, não tem individualidade. Então, assim, e é tudo muito grande, é tudo... E não tem essa coisa do olhar no olho, não sei o quê. Parece que eles fogem, assim, de sentir. Mas aí, conseguindo compreender um pouco da cultura, é que na época, né, do Mao Tse-tung, lá onde teve... eles exterminaram os grandes mestres da acupuntura, os xamãs, porque eles eram líderes das comunidades. E eles tinham muita influência sobre essas pessoas. Então, tudo que tinha relação com a acupuntura, com essa parte mais espiritual, eles... Então, é como se fosse um pouco proibido. Então, eu ia nos lugares, a gente ia nos lugares e eu não sentia. O lugar... Curiosamente, o lugar mais sensacional. E eu nem estava nessa frequência que eu estou hoje, nessa consciência que eu estou hoje, assim, de energia, de espiritualidade. Mas o lugar mais incrível que eu fui lá foi o cemitério do Confúcio.
Olha. Confúcio é o grande Pensador, filósofo. Assim, é tipo, aqui pro Ocidente, até pro Brasil, o Cristo, né? Jesus Cristo, lá é Confúcio. Uhum. Então, e aí a gente foi visitar a cidade de Confúcio e fomos no cemitério. E eu me lembro que a gente ia chegando perto lá onde ele foi sepultado, tu ia sentindo uma coisa esquisita, diferente. E aí, quando vai lá perto, depois ao redor, várias árvores de 400, 500 anos, era outono, as folhas no chão. E aí eu me lembro que a vontade que dava era de sentar assim numa pedrinha e ficar ali, sentir aquilo. E eu falei assim, cara, meu Deus, o lugar mais incrível foi o cemitério. E teve um outro lugar, que era um lugar, eu não me lembro agora, era um lugar, tipo, não era um mosteiro, não. Era um local de oração, assim. E tinha um também que era um parque budista, que tinha um Buda de 5.000 metros, dourado. E aí tinham vários Budas e tal. Aí lá tinha uma vibração muito legal e tal. Mas os lugares lá de turismo, tipo, Cidade Proibida, que levou 16 anos para ser construída. Cara, tinha vontade depois lá no final de sair correndo de lá. Porque daí depois a gente descobriu o que acontecia lá de fato, né? Sim. Então, as meninas chegavam lá com 13 anos, nunca mais saíam. E acontecia milhares de coisas. Não vem a casa aqui, mas coisas muito terríveis, assim, aconteceram. Então, a casa de verão do imperador, daí era um lugar lindo, mas era tudo meio na penumbra, assim, era meio estranho, assim, a energia pesada, mas é pela história, pelo que já tinha acontecido. Sim. Mas isso não tira, né? De novo, eu consegui... Sim, a essência da China, assim... Da experiência. Da medicina chinesa, de como... A gente vê como que a medicina chinesa foi trazida, a acupuntura, como que eles começaram. E esse olhar integrado para o corpo, né? Que é muito legal. Então, uma série de pessoas, às vezes, a acupuntura mesmo, né? Você aplica a agulha num ponto e você sente num outro ponto o extremo oposto do corpo. Você diz, gente, você botou aqui, mas eu senti no dedão do pé. Você diz, então, tudo integrado, tudo reverbera. Esse olhar é muito precioso, né? O que você traz de olhar ocidental para o seu trabalho? Oriental, desculpa. Essa visão integral é o que mais me encanta, assim, porque conecta com que no meu coração eu já tinha essa visão integral e não sabia. Então a acupuntura ela vem assim, cara, isso faz sentido para mim. Então que não tá desconecto, né? Tá tudo em conexão. Então tu age aqui, às vezes o sintoma ele aparece, mas aqui não é a causa. A causa não tá aqui. A causa está em outro lugar, e uma coisa que interfere na outra, que às vezes é na sutileza, às vezes não é algo... E algo que me encanta muito da medicina chinesa é o poder na prevenção, né? Que é uma medicina preventiva. Sim. Então, lá, eles aprendem... por exemplo, as mulheres, desde cedo, elas já sabem quais são as ervas que elas vão tomar quando crianças, quando estiver chegando ali para menstruar, quando menstruam, a mulherada na menopausa. Então, eles já sabem. Eles não comem porque é gostoso. Eles comem os alimentos, tomam o chá. Porque está relacionado ao que eles querem reverberar no corpo. Na verdade, assim, essa cultura de o que tu come, o que tu bebe vai reverberar, isso é da China, não é da medicina chinesa. Todos eles, assim, tanto é que pro nosso paladar, claro, né? Mas assim, tem coisas que não são gostosas, mas eles não comem porque é gostoso. Sim. Por exemplo, açúcar lá é algo que quase não tem. Tipo, para procurar... Lá, tu encontrou um sorvete Häagen-Dazs lá no meio, mas não era chinês, entendeu? Porque tava lá no meio do negócio. Mas assim, ó, tu vai procurar nos mercados, tem um negócio lá de doce de feijão. Sim, não tenho nem vontade feijão, de comer. Maravilhoso. Eu amo. Então, amo. eu nem provei, não tive nem vontade de provar. Então, É um raciocínio que já está dentro da cultura, né? A gente fala muito isso aqui no Ocidente, né? A gente aqui é muito partimentado. Então, a partir do momento que alguém diz, uma ginecologista, por exemplo, vamos por esse caminho, assim, diz para você, olha, quando você começar a menstruar, é importante você ter tais e tais cuidados, ou um chá quente, ou as bolsas de água quente. Isso é de fora para dentro. Lá internalizado. Então, você vê, por exemplo, as mulheres no período menstrual com essa região do quadrado lombar protegida e aquecida.
ou com cintas, né? Ou tem umas bolsas de água quente. E isso já faz parte do raciocínio. Aqui a gente tem que aprender para parar, fazer naquele momento e tentar incluir isso na minha rotina, na minha vida. Lá já está intrínseco. A relação com quente e frio e a temperatura lá é muito... Tipo assim, ó, eles não tomam nada gelado. Nem a cerveja lá não era gelada. A Umarada queria o Pimp Joy, que era a cerveja gelada. Não encontrava. Então, assim, porque o frio, ele faz mal ingerir frio. Comida fria, comida crua, sorvete, bebida gelada. Eles não fazem isso. Lá no hospital, todo mundo tem a sua garrafinha com um monte de coisa boiando, que é gengibre. Uma erva com gengibre. Então, assim, eles estão sempre aquecendo o corpo. Então, por exemplo, aqui minhas clientes já sabem, assim, tipo, elas não andam de pé descalço no frio, assim. Lá tem o chinelinho, a gente higieniza e tal. Mas essa cultura, tipo, o tornozelo de fora, esse tempo úmido, assim, ó, ele tá meio quente, mas assim, ó, elas lá elas nunca saem com algo desprotegido, sem um lenço no pescoço, sem calça com tapa lá o tornozelo, né? E aqui não, né? Aqui é sapatilha. Às vezes tá mó frio a mulher de e sapatilha, tornozelo de fora, sem nada coisa aqui. no pescoço, sem. Quer ver a galera quando vai na balada, né? Fora olho, o top, assim, fora a barriguinha de fora. Não, barriga. Ou então o motoqueiro, quando tá de camiseta e a camiseta tá Sim, voando, solta. assim, a lombar ali, ó, naquele ventão. Gente, dá vontade de abrir o vidro assim, amigo! Tapa sua lombar! Tapa tua lombar, querido! Você, motoqueiro, que nos ouve, se alguém passar gritando num carro azul, dizendo tapa sua lombar, você já sabe quem é. É um frio perverso. Rafa, um assunto que eu gosto muito de chamar aqui no Salão, eu acho que é um assunto super polêmico, que é maternidade. Ah, uau! Sempre quis ser mãe? Sempre, sempre. E eu tô no segundo casamento, né? E é interessante que falam assim, vem o desejo de ser mãe, né? De fato, isso veio. No primeiro relacionamento, nunca teve esse desejo. Assim, era uma coisa que não... Que eu chegava até a achar assim, será que eu não quero ser? Mas depois, né? Chegou a pensar isso? No primeiro relacionamento, sim. Mas eu senti que ali não era ali. Não era ali, Sim. Mas eu sempre quis. Eu sempre quis, sempre quis. E quando encontrei o Thiago, assim, eu não tinha dúvida. Era algo assim que... Tanto é que a gente casou e logo em seguida eu engravidei. Para mim, maternidade, assim, é uma das experiências mais sensacionais, uma oportunidade que o ser humano tem de evolução. Então, assim, tanto mulheres quanto homens, assim. Existem várias experiências de a gente evoluir, né? A gente está aí para... Mas a maternidade em si devolve a gente para a gente enfrenta as sombras que a gente não enxerga, a gente enxerga a verdade como ela é, a gente reconhece e enxerga a potencialidade que a gente tem, assim, que a gente nem sabe que tem, né? Então, no play da maternidade ali, que não tem como fugir daquele negócio, a gente experimenta as coisas mais incríveis, assim, e assim, tá muito mais para aprender do que para ensinar, né? O que te rompeu quando você nasceu mãe? O que rompeu? O que te rompeu? O que me rompeu? Rompeu que eu vivia muitas mentiras. Me rompeu para viver a Rafa real e não a ideal que eu achava que eu tinha que ser. Assim, uau, tô toda arrepiada. Rompeu a oportunidade da Rafa real aparecer. Que bonito. E a gente tem essa frase máxima: nascem as mães, nascem as culpas, né? Algumas culpas já ficaram para trás, já não são mais culpas, já se reorganizaram, tem muita culpa ainda. Super compartilho dessa frase, mas o que me alivia muito é que quando eu me permito ser uma mãe imperfeita, eu permito que o meu filho também seja imperfeito e lide com isso. E não se obrigue o tempo inteiro a ser perfeito e ser certo e fazer as coisas certas. Então, e lidar com as culpas e com os erros
são vitais pra gente, nessa existência, assim. A gente precisa lidar com isso, né? Mas se eu identifico uma culpa, eu já busco olhar para aquilo, assim, porque a culpa paralisa, né? E é um baita exercício, né? Você acha um desafio educar um filho menino? Sim. Sim. Mas se fosse menina também, ia ser Acho que são desafios diferentes, né? desafios diferentes. Mas eu te confesso que eu acho... Tenho uma sensação, assim, das crianças que eu convivo, né? Eu tenho achado as meninas mais autônomas, mais rápidas, mais prontas. Acho que sempre fomos, né? Nos despertares das coisas. Mas eu vejo as meninas da mesma idade do meu filho, elas mais... Pá, pá, pá. Eu disse, cara, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade que dá muito mais conforto ao lugar do masculino do que ao conforto ao lugar do feminino. Então, eu acho que me sinto na responsabilidade, assim, ao educar um filho homem, de tirar ele desse lugar, desse conforto que a sociedade vai colocar ele, sabe? Não, relaxa, você é homem, tá tranquilo. Não, relaxa, para você tá tranquilo porque você é homem, né? Então, fazer esse cara pensar, olhar para esse mundo e dizer assim, não, peraí, não vou ter esse privilégio porque eu sou homem, peraí, eu preciso pensar de outra forma, olhar essas mulheres ao redor de mim, né? E contemplá-las do mesmo benefício que eu tenho, assim. Porque a sociedade ajuda aos nossos... Mesmo que dentro de casa a gente converse sobre isso, ele está para o mundo. Então, a escola vai ajudar ele no conforto do masculino, né? A sociedade, a casa dos amigos, enfim. Eu acho que são desafios diferentes, mas eu acho que a gente tem uma corrente contra, porque o mundo é feito para os homens, né? Pelos homens e para os homens. Eu vejo que talvez uma forma de a gente ficar mais em paz com essa situação, porque assim como tem essa questão para os homens, as mulheres também, nessa coisa de elas terem mais autonomia, isso também tem consequências. Então, eu acredito que talvez um caminho um pouco mais leve possa ser cada um encontrar o seu lugar, e assim, o seu lugar, quando eu falo seu lugar, é a sua relação saudável com o seu feminino, com o seu masculino. Porque o homem, ele vai ficar mais leve com ele mesmo quando ele tiver um feminino saudável, uma relação com o feminino, uma relação com a sua mãe, que é a primeira relação saudável, né? E isso é via de mão dupla. E essa relação com o masculino, né? Com o pai, também saudável, né? E também, assim, conviver com homens, né? Que tem uma força masculina tem forte, né? O masculino saudável. Sim. Né? Porque hoje a gente está aí... Eu até acabei de sair... Esse final de semana eu estive em São Paulo, numa imersão chamada Mulheres de Seda. Que, na verdade, é como ser mulher de seda quando o mundo exige que a gente seja de aço. Sim. Que é, hoje, essa coisa de tem que ir, tem que dar conta. Tem que fazer tudo. Tem que dar conta sozinho. O cara vai abrir a porta, não deixa que eu abro. Vai trocar a luz, não deixa que eu faço. Então, assim, está existindo uma inversão por uma questão de conquista, de muita história feminina, das mulheres, enfim, a gente... Só que acabou, às vezes, sobrecarregando também. Foi para um outro lado. E aí, a mulher, muitas vezes, a gente perdeu a essência do feminino. A permissão de estar nesse lugar... De exercer esse feminino mesmo, essa força do feminino. E quando, no caso de um casal, né, homem e mulher, por exemplo, se a mulher está muito no masculino, e eu super me identifiquei, assim, muitas situações, assim, muitas coisas práticas, o homem vai estar no masculino, vai estar no feminino. Então, acaba desequilibrando essa balança, né? Então, assim, buscar estar no meu lugar, eu permito que esse homem... Né? E isso é muito importante, porque a gente está criando um menino. Que ele tenha isso saudável, e não a mãe que dá o tempo inteiro conta, não sei o quê, e o pai que está lá, às vezes, né? Mais parado. Só que é a responsabilidade dos dois, Sim. a consciência dos dois,
né? Você já entrou na minha próxima pergunta. Eu vou usar uma expressão aqui que ela sabe o que é fogo no parquinho. Ai, meu Deus. A gente é praticamente da mesma geração, Sim. né? A gente olha ali para gerações atrás, gerações das nossas mães, e vê que essa tentativa de equidade dentro da casa, cuidados da casa, cuidados com as crianças, eram completamente diferentes para elas e tá tudo bem, era o que se tinha e nem se discutia tanto. A nossa geração, eu já vejo bastante gente discutindo isso, né? Como isso é dentro de casa, assim? Como é essa equilíbrio, essa equidade? Porque os dois trabalham, os dois são adultos funcionais, têm, né, dividem um filho, uma casa, os afazeres. Como funciona isso para você? Você se coloca nesse sentido? Ainda é um desafio. Assim, que nós viemos de culturas muito tradicionais, onde, na minha casa, onde mais a mulher fazia tudo. E o homem que bancava a casa e o financeiro, enfim. E na casa do Thiago também. Ali já é um pouquinho diferente, porque a mãe também trabalhou. Nunca abriu mão de trabalhar. Mas também tem essa coisa de a mulher que faz todo o serviço de casa. Então, a gente vem nessa cultura e aí nessa busca, nessa construção, nessa transformação, é um desafio, né? Tem que sentar e conversar, mas ainda é um desafio, assim, e de buscar esse diálogo, e não na hora que tá... Tipo assim, cara, eu não acredito que a meia ainda tá em cima da mesa da sala... Sabe? Não é na hora do valendo, né? Tem que agendar uma conversa. Gente, e aí valorizar cada pequena conquista, porque também assim, o que eu percebo assim, não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, vou deixar, nanã, mas precisa... lá em casa tá na construção ainda, assim. Eu vou dizer que tá bem na construção e de trazer isso já para o Joaquim de uma forma mais suave e natural. Então, até hoje a moça que trabalha lá em casa, a Dona Inês, falou assim: já disse que ele é bagunceiro. Assim, pois é, Dona Inês, mas não adianta a gente falar que ele é bagunceiro, que a gente precisa, não agora na hora de sair para a escola, mas assim, ele fez a bagunça de ele arrumar a bagunça. A gente ajuda, mas assim, Sim, dele se acostumar, que é assim que ele vai aprender. Então, mas é um super desafio ainda. Ainda é um super desafio. E é o que você tinha falado, assim, é um desafio porque também tem uma criança observando, né? Mais do que ouvindo o que a gente tem para dizer, observando. Então, por exemplo, na nossa rotina, eu que faço o almoço todo dia, por conta da rotina, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu digo, será que o meu filho vai ficar pensando só a mulher cozinha? Né? O quanto a gente tem que proporcionar outros momentos que não sejam por conta dessa rotina do dia da semana, de ver o pai cozinhando, de ver o pai gerando um alimento, cuidando das pessoas da casa através do alimento. São desses lugares de delicadeza, porque eu entendo que o valendo da rotina vai, às vezes, pesar mais em um, pesar mais em outro, né? Ou fazer uma bola equilibrada. Mas eu fico pensando isso a partir do olhar da criança. Porque eu lembro de ser só a minha mãe que fazia isso, só a minha mãe que fazia isso. E eu quero desconstruir esse lugar pelo exemplo, né? Então, eu quero que ele também arrume a sua cama, não porque eu acho certo arrumar a cama, estou dizendo que ele tem que arrumar a cama antes de ir para a escola, mas eu quero que ele veja o pai e a mãe arrumando a cama. E que isso não tem a ver se é homem ou se é mulher, porque afazeres da casa são de adultos funcionais. Isso também entra... que às vezes a questão da lei do equilíbrio não é tudo na mesma moeda. Às vezes são equilibrar as moedas diferentes, que para mim é um desafio maior também. Porque, assim, eu estou trabalhando isso em mim, mas, por exemplo, parecia que eu tinha que bancar o financeiro igual. Tipo, sempre. Né? Não, tudo meio a meio. Antes, quando estava saindo, dividir... E eu vi que essa cultura que eu vinha, tipo, não é por aí, assim, isso não é saudável. Tipo, se isso for um acordo que ficar leve para os dois, assim, mas, por exemplo, às vezes um vai fazer um pouco mais da casa e o outro banca um pouquinho mais do financeiro, mas precisa desse equilíbrio, mas acho que, mais do que tudo, precisa de um diálogo claro e uma comunicação clara, para ajustar, e também vejo que vai para o play e de vez em quando tem que ter ajuste.
Total. Não vai estar sempre, tipo assim, ajustes constantes, né? E não dá para ser na hora do valendo. do valendo, porque daí a chance às vezes de se perder, enfim, é muito Saírem outras palavras. humor alterado. Humor alterado. Haja ponopono, sinto muito. Irritabilidade, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ai, a gente está quase chegando no final e eu tenho umas Delícia. perguntas aqui que eu gosto bastante de fazer que trazem um pouco dos conceitos de saúde, né? A gente fala bastante sobre autocuidado, você também traz muito isso no seu trabalho, para os seus clientes, seus pacientes. Quanto tempo você dedica para você? Quando você aprendeu a se cuidar? E o que você faz hoje? Tá, vamos pela primeira, vamos para não se perder. Quanto tempo eu dedico? Eu acredito que... O café com chocolate, que eu já descobri antes de gravar. Eu acredito que, assim, ó, de 1h30 a 2h30 por dia. Vamos pensar assim, né? Nos dias que eu treino, então eu treino 1 hora de manhã. Tem a questão da oração, da meditação, que é essencial para mim também, faz parte desse momento. Todos os dias, uns 10, 15 minutos depois do almoço ali, o café com chocolate, mas algo que é essencial para mim, que, assim, prioridade de autocuidado, sono. Para mim, assim, esse vem primeiro. Sim. Então, pensando no sono, 7 horas também é autocuidado, né? Mas aí não vamos... E de 20 a 40 minutos todos os dias depois do almoço. Assim, todos os dias, ainda sábado e domingo, se dá, a gente também faz. Delícia. Então, para mim, eu não consigo funcionar. Eu levanto 5h20, 5h30 da manhã. Se eu não faço isso, eu não consigo dar conta, assim, de trabalhar e tal. Qual foi a outra pergunta? O tempo que... Quando você aprendeu a fazer isso? Te despertou, assim? Eu acredito que essa ideia de autocuidado e de visão integral e de cuidar de várias coisas veio por um grande desafio da minha vida, que era o sobrepeso. Então, eu cheguei a ter 36% de gordura no corpo. Eu tive, até os meus 25, 26 anos, desde a infância, esse período inteiro, eu briguei muito com a balança, assim. Mas essa minha busca, esse não desistir de mim, me fez chegar onde eu estou hoje também. Né? E para lidar com a obesidade e sobrepeso, não tem outro caminho se não for a visão integral. Então, a visão integral veio muito desse desafio com o sobrepeso e com a... E ali você começou a aprender esse raciocínio. Esse raciocínio. E aí sempre era comida e alimentação, comida e exercício, comida. Só que eu falava, não é só isso. E aí, quando eu já comecei a trabalhar, depois que eu me formei, eu tive um momento que eles me chamaram, eu achei que era uma reunião, eles disseram, ou tu emagrece ou tu cai fora. Eu falo que eles me deixaram na geladeira. E ali foi a primeira vez que eu comecei a cuidar da saúde emocional. Aonde falaram isso? Na primeira equipe de trabalho, o primeiro trabalho que eu tive depois que eu me formei. Era uma equipe de personal. Ou você emagrece ou você tá fora. E ali eu agradeço hoje, porque naquela época eu fiquei desesperada, enfim, mas assim, foi um grande divisor de águas, que aquilo me empurrou para eu buscar a saúde emocional, que eu já sabia, mas eu não queria incomodar meus pais, não queria dar mais um gasto. E ali eu comecei a cuidar da saúde emocional. Então, sempre, comida, exercício e as emoções que, né, foram... E sempre dei atenção a um pouco de tudo, nutricionista, enfim, achava que não precisava, mas um pouco mais de uma rotina. Assim, eu sempre tive, mas eu mudava a rotina, sabe? Mas sempre alguma coisa fazendo, comida, exercício e as emoções. Na pandemia foi aonde, com aquela loucura toda, eu tive que arranjar um jeito, ou eu arranjava um jeito para ter um tempo para me cuidar, ou eu ia surtar. E aí foi aonde eu comecei a rotina de acordar às 5, 5h30 da manhã. E é uma rotina que, para mim, encaixou e eu faço até hoje. É claro, se tem algum dia que eu precisei dormir um pouco mais tarde, eu organizo, mas, via de regra, de segunda a sexta, eu acordo 5h20 da manhã. Para poder ter o seu momento. Isso. Treino, meditação, oração. Às vezes eu estudo alguma coisa. E aí, depois, eu vou ou ficar com meu filho ou vou trabalhar. Mas, assim, ó, esse momento de nutrição no início do dia muda todo o dia. Então, para mim, é de manhã, porque treinar à noite e tal, já não consigo me organizar.
E qual foi a outra pergunta que tu falou? Quanto tempo você E quando dedica? começou a dar tempo, que você já respondeu, que na pandemia você começou a reorganizar esses tempos. Isso, aí hoje isso é o que funciona, assim. Aí final de semana eu fico um pouco mais tranquila, assim, mas sempre busco daí um lazer ativo, me movimentar. Não dá pra, tipo, sábado e domingo liberar total na alimentação, já fiz essa experiência, não dá certo. Então, assim, tenho alguns extras, mas sob controle. É que né? a gente que vai fazendo essas escolhas, né, de prática física, de alimentação, a gente vai entendendo que esses momentos que a gente libera, o efeito rebote é pior, né? Então, a Muito segunda-feira é mais difícil de começar, ela é mais lenta, mexe no intestino, mexe na disposição, mexe na prática física, e aí a gente não vai querendo mais pagar esse preço na segunda-feira, né? São esses valores que, às vezes, as pessoas dizem, eu tô cada vez mais saudável, mas o meu corpo não quer mais tal coisa. Ele é inteligente, ele vai dizer, eu gosto, tô começando a gostar desse novo esquema aí que você botou para mim, agora o antigo eu não quero mais. E tu vai para a experiência e daí tu sente que às vezes não é só, né? Então a gente tava falando sobre a experiência de tirar o açúcar do café. Nunca imaginei que eu fosse conseguir, mas eu tive durante a academia eu tive um grupo de emagrecimento que eu gerenciava e tal. E aí a nutricionista propôs, eram 8 semanas, e aí eu resolvi fazer o desafio junto, de tirar o açúcar. E assim, não é adoçante, não é açúcar mascavo, não, é tirar o açúcar do café. E eu me propus o desafio para sentir junto com eles. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, porque mudou o meu paladar para o açúcar, porque eu sou muito formiga. Isso me ajudou muito. E aí a gente percebe outras mudanças, né? Sim, reduzindo o açúcar, enfim. Sim. Rafa, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é estar em conexão mental, físico, espiritual, energético. Falta um. Físico, mental, energético, espiritual e... Falta um. É isso aí. O que te move? Deus. O que é o futuro? Força. O que fizermos agora no presente. Bem feito. Com consciência. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Quero que você fale o seu Instagram, o seu trabalho, onde você atende, para que as pessoas que ouviram a gente tenham acesso ao seu trabalho, à sua voz, à sua palavra. Rafa.tabalipa, está no Instagram, terapeuta integrativa. Hoje eu atendo no Solar Espaço Terapêutico, no centro de Floripa, Esteve Júnior, 366. Está lá no link da bio também, se precisar. O que mais tu perguntou ali? Você fez um ciclo de mulheres há pouco tempo, né? Um ciclo terapêutico. Fiz. Foi bem bacana. O tema foram as 5 emoções pela perspectiva da medicina tradicional chinesa. E foi bem interessante. É um movimento que ano que vem quero retomar aí com a mulherada. E você faz também os pacotes de Natal, eu adoro. Os pacotes de presente de Natal, Dia das Mães. Porque é isso, gente. Isso é um tipo de presente maravilhoso que a gente não agora, estamos quase no Natal. A gente não pensa em dar isso de presente, né? Você dá um pacote para a pessoa se cuidar. Olha que maravilhoso. Eu acho sensacional essa oportunidade que você dá. E começou no Dia das Mães e agora rola o ano inteiro. E agora Natal é forte também. Vou começar a divulgar semana que vem. Tem sessões de 1 hora, de 1h30. Ou para quem já quer dar um presente mais... A pessoa está precisando mais. 4 sessões também. Que é um momento onde eu preparo toda a sala com pétalas de rosa, escalda-pés, velhinha. E é um momento, assim, para a pessoa realmente... limpar, harmonizar e energizar. É isso que eu faço. Então, Rafa, o que tu faz? Com todas as técnicas, é isso. Limpa, harmoniza e energiza. Entrega. Beijo. Entrega. Vai pro mundo, querido. E transborda isso agora. A gente termina esse episódio aqui agradecendo a H2 Podcast Studio, essa casa maravilhosa que acolhe aqui as nossas entrevistas. Um beijo para você. Deixa comentário, comenta, compartilha. Vou te pedir ajuda. Comecei uma campanha agora. A gente precisa de inscritos. Se inscreve no canal, porque precisa bater lá. Agora tem esse negócio, tem que bater números, né? Para poder monetizar. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda para as outras pessoas e dá sugestão por aqui também. Um grande beijo, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.